Olá, começamos mais um programa denominado Marcos Inovação e hoje nós temos como convidada especial a doutora Viviane Zetto e vamos falar sobre memória. Doutora Viviane, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Olá, Marcos. Inicialmente, obrigada pelo convite. Acho que o tema é bem interessante. Eu sou formada há mais de 32 anos pela Universidade Federal do Paraná. Fiz o meu mestrado nessa mesma instituição. Fui para São Paulo, na USP, onde eu fiz minha pós-graduação no doutorado. Tive a oportunidade de ir para Israel, na Universidade de Tel Aviv, para complementar essa minha formação. E de volta ao Brasil, eu me tornei professora da Universidade Federal do Paraná, onde então hoje eu exerço o papel tanto de professora na disciplina de neurologia, como também na disciplina de clínica médica. Oriento a graduação e a pós-graduação. Como nós vamos falar sobre memória, como funciona a memória, doutora? Esse é um termo, memória, bem. Talvez a gente entenda mais da perda da memória do que de todo o processo sináptico da memória em si. Mas fato é que a gente tem que entender que a memória não é simplesmente isso que a gente conhece, entre lembrar e esquecer, ou não lembrar. A memória ela tem todo um processo cognitivo que envolve atenção, concentração, memorização e resgate. Então, nós temos, de maneira simples, pelo menos 4 processos que podem estar envolvidos quando a gente está diante de uma perda da memória. O declínio cognitivo, que é a forma, digamos, que a gente concebe na perda inicial da memória, ela pode ser estabelecida por qualquer um dos erros nesses 4 processos, e isso vai incluir alterações metabólicas, hemodinâmicas, falta de vitamina, estímulo, doença, encefalopatias infecciosas, inflamatórias. Então, a memória precisa dessa integração cognitiva de diversas partes do cérebro para que ela se estabeleça de forma adequada no nosso dia a dia. Doutora, por que tantas pessoas estão evoluindo com Alzheimer? Muito boa essa pergunta, Marcos, porque é o que a gente parece que percebe, né? Há anos atrás, a ideia era que essa era uma doença para alguns, e hoje parece que isso é uma pandemia, né? Mas por que isso? A gente tem uma explicação muito simples para isso. Porque a longevidade aumentou, sendo a demência, né, em qualquer uma das suas formas de apresentação, seja Alzheimer, seja vascular, seja frontotemporal, seja diversas outras, parece que o público conhece mais a de Alzheimer, mas na verdade dentro dessa classificação nós temos outras classificações de demência, todas elas são mais frequentes na terceira idade, ou que nós chamamos hoje de quarta idade. Né? Então, é óbvio que se a gente tem um período de longevidade maior, a ciência atingiu formas, né? Tratamentos que aumentam essa longevidade, consequentemente, nós aumentamos as doenças que são relacionadas à idade. Acho que são 2 pontos, então, que a gente tem que lembrar. A longevidade e também a segunda forma, Marcos, mais frequente de ocorrer essas perdas cognitivas é a demência chamada vascular. A demência vascular, ela não ela não segue um processo fisiopatológico igual à doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer significa que é uma doença degenerativa. Então, ela envolve alguns processos de erros nas sinapses do cérebro. Porém, a demência vascular, ela é uma demência que ela vem secundária a situações como AVC.
né? E o AVC, por sua vez, também ocorre mais na terceira idade. Então, nós vamos ter de perda cognitiva associada à doença degenerativa, mas nós vamos ter algum tipo também associada ao AVC. O AVC, a gente sabe que funciona com grandes fatores de riscos como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, aumento de colesterol, na qual, na terceira idade, também propicia-se que quase todos esses mecanismos comecem a falir. Então, hoje, quando a gente fala de demência, nós não necessariamente devemos taxar como demência de Alzheimer, né? Nós devemos pensar que nós estamos diante de um paciente da terceira idade, cujos problemas vasculares também podem estar interferindo nesse processo, bem como um processo degenerativo, e é importante para o indivíduo saber qual é, digamos, o ponto maior que está acontecendo com ele, né? Se nós precisamos entrar, então, com medidas, com metodologias de melhora medicamentosa, ou se isso inclui também as outras melhoras do cuidado vascular. Então, hoje a gente tem um denominador comum que chama demência mista, perda cognitiva mista, que envolve, então, o degenerativo e toda essa complexidade vascular, e aí as duas coisas juntas culminam nesse enorme pool de pessoas que chegam aos 90, 95 anos, porém, com uma qualidade cognitiva diminuída. A população está ficando mais demente? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que todos nós concordamos com isso, porque cada vez mais, então, nós temos essa longevidade que acaba trazendo essa população com esse risco maior. Embora os tratamentos sejam diferenciados na dependência de qual tipo de declínio cognitivo esse indivíduo sofre, seja como for, a própria e a única razão da longevidade já leva com que a gente realmente tenha uma população mais demente. Como é que você pode fazer o diagnóstico da perda de memória? Esse é um processo bastante longo, Marcos. É importante isso, porque hoje a gente percebe na prática clínica que os indivíduos nos procuram num momento muito tardio, né? Então, assim, fica muito mais difícil a gente fazer esse diagnóstico na fase mais precoce do que na fase tardia, onde, embora o diagnóstico fique muito claro, nós já temos menos atitudes para manter a qualidade de vida. Então, o diagnóstico hoje, ele passa por algo que a gente chama de testes neuropsicométricos. Então, são testes que avaliam cada parte do cérebro. Então, vai avaliar a presença do cálculo, a possibilidade da memória recente, vamos avaliar a memória evocada, a mais antiga, vamos avaliar a função executiva, as praxias, ou seja, nesses testes, nós praticamente dividimos o cérebro em diversos compartimentos, testamos um a um, porque nem sempre a memória é o nosso principal sintoma. Então, existem formas de apresentação por distúrbios de comportamento, né, que muitas vezes parece que é uma outra doença, mas pode ser o início de uma doença, da demência, por formas de tremor, rigidez, perda de equilíbrio, dificuldade para encontrar palavras. Então, dificuldade de manejar, ou seja, desaprender a execução de uma tarefa já aprendida. Pode ter dificuldade de começar, de dirigir, esquecendo alguns passos dessa execução. Nos dias de hoje, de diminuir o uso do celular,
começar a ter dificuldade do manejo. A própria televisão, com seus vídeos, com todas aquele controle remoto universal, né? Também pode ser um prenúncio disso. O paciente que tem uma escolaridade alta e começar a ter um assim empobrecimento da linguagem, do não encontrar palavras. Então, saber como que isso começa é muito variado. Os testes, então, também buscam cada uma dessas funções e o resultado global do teste nos dá uma probabilidade. Mas nós avançamos muito, Marcos, né? Nesses últimos anos de estudo da memória, nós avançamos no sentido de que 2 tipos de exames podem auxiliar a diferenciação entre as demências. Então, o primeiro tipo de exame seria a gente fazer uma imagem cerebral, né? A ressonância magnética, que é uma imagem onde a gente estuda o cérebro afastando tumores, infecções, AVCs, diversas dessas doenças que podem levar a isso. Nós também estamos avançando com o estudo do metabolismo cerebral, que daí seria o SPECT, né, que são 2 exames que, no lugar de tirar uma foto, como é a ressonância, ele vai ser um exame mais dinâmico, mostrando, então, como que esse cérebro está se conectando, como que ele está metabolicamente funcionando. E também temos um exame que chama líquor, né? Então, através desse líquido que banha a medula, o cérebro, todo esse lixo cerebral, né? Então, tudo que estiver sendo destruído dentro do cérebro vai para esse líquor. Então, nós vamos perceber nesse líquor a presença de determinadas proteínas que estão sendo destruídas nesse cérebro, bem como é normal a gente ter determinados níveis, por exemplo, de beta-amiloide, que são emaranhados cerebrais que ocorrem com a idade. Se ao percebermos nesse líquido que nós temos menos presença dessa substância, no caso do beta-amiloide, nos leva a acreditar que o cérebro está mantendo isso lá com ele. Então, nós estamos fazendo agregados cerebrais, não estamos eliminando, e com isso nós estamos dificultando essa conectividade cerebral. Então, quando nós fazemos um líquor no paciente, nós vamos buscar de forma muito precoce, coisa que nós não tínhamos antes, como que está esse metabolismo cerebral. E essa é um avanço que a gente teve na imagem e nesse líquor. E saiu, então, daquela probabilidade que a gente tinha só relacionado com a queixa do paciente, só relacionado com aqueles testes neuropsicométricos que variavam muito de acordo com a escolaridade e com a idade do paciente. Então, é difícil, né? É difícil a gente balizar o mesmo paciente que tem uma pós-graduação, que teve toda a sua vida envolvida em trabalhos intelectuais, com o paciente que teve, digamos, um trabalho mais braçal. Isso faz diferença nos testes. Porém, isso não vai fazer diferença na estrutura cerebral e nem na degeneração observada por essa análise desse líquido chamado líquor. Então, acho que hoje a gente já está com uma gama de informações. É uma pena que não é acessível a todos, né? Nós não temos como, por exemplo, no SUS, nós não temos como trabalhar com isso, a gente ainda trabalha de outra maneira, a gente chega até a ressonância, mas do ponto de vista mais em serviços mais referenciados, nós conseguimos ter uma resposta, e aí sim, Marcos, uma resposta precoce
fará com que o nosso tratamento seja muito eficaz em relação ao diagnóstico tardio. Doutora Viviane, tem como evitar a demência ou a perda de memória? Marcos, isso eu acho que é a bola da vez na ciência, né? Considerando isso que nós acabamos de falar, o aumento, a epidemia que está tendo desses declínios cognitivos devido à longevidade, acho que os laboratórios todos, ou uma grande maioria dos maiores laboratórios, investem nessa área, né? Do que fazer para evitar, de como tratar de forma efetiva. A notícia não é boa. Do ponto de vista medicamentoso, nós não estamos com um grande avanço. As medicações disponíveis hoje, elas fazem com que a qualidade aumente por um tempo maior. Então, quanto mais cedo nós começarmos com as medicações, tratamento farmacológico, mais tempo nós teremos com esse indivíduo socialmente integrado, com esse indivíduo com independência para as suas funções, com qualidade de vida. Mas nós ainda não conseguimos obter um tratamento que freie a doença. Ele simplesmente arrasta, mas de maneira que, se a gente arrastar num período bom, como a gente já falou, precoce, vai ser muito bom. Mas de um outro ponto de vista, Max, eu acho que isso é bem importante aqui, né, para quem escutar a nossa entrevista, é que o tratamento não farmacológico, ele é muito significativo. Nós temos diversos estudos que demonstram que pacientes que cuidam da sua parte vascular, pacientes que fazem atividade física de forma regular, que cuidam da dieta, que cuidam da base do nosso organismo físico, eles têm menos probabilidade de desenvolver as demências, ou pelo menos nós temos a probabilidade muito mais tardia disso. Nós devemos reconhecer dentro dessa fala que existem as alterações genéticas. Quando a gente fala de genética, o nosso avanço está ainda menor, porque a engenharia genética que mude o nosso DNA ainda não é possível. Talvez a gente acompanhe isso, talvez eu ainda viva veja isso, que a gente reconheça quais as doenças que nós temos predisposição para ter e consiga modificar isso no DNA, mas hoje não. Então, as que têm uma probabilidade genética, nós podemos desistir aí de qualquer tipo de manifestação de melhoria, seja farmacológica, seja não farmacológica. Porém, naquelas mais adquiridas, onde a história familiar não é significativa, onde muito dessas manifestações cerebrais foram secundárias a doenças vasculares, a estresse, a perda da atividade física, se conseguirmos melhorar essa qualidade, nós realmente vamos conseguir evitar. Evitar não é um termo que a gente realmente gostaria de falar, mas nós vamos conseguir atrasar, fazer com que a qualidade se mantenha por mais tempo. Então, se hoje alguém me faz essa pergunta, como que eu evito, Viviane? A resposta clara é: seja saudável, faça atividade física, que a atividade física, entre tudo, é o mais responsiva a essa melhoria. Mantenha a qualidade cognitiva, ou seja, continue lendo, continue tendo hobby, continue trabalhando, encontre algo que você continue mantendo o seu cérebro recebendo informações, busque mentalizar, guardar essas informações, cobre novamente essas informações, ou seja, faça um treino físico e um treino cognitivo. Sem dúvida nenhuma, trabalhe bem com a sua dieta e controle todas as doenças que porventura você tenha.
Então, como a gente já mencionou, é comum também nessa terceira idade ter hipertensão, ter diabetes, ter colesterol. Então, mantenha todas essas doenças no melhor controle possível. Evite estresse, evite cigarro, né? Evite obesidade, evite tabagismo, evite alcoolismo, né? Evite algo que traga para a sua saúde um estresse, seja físico ou psicológico. E aí nós estamos, sim, trabalhando não só com o físico, mas também com o mental, né? Se por um acaso tiver uma história familiar muito significativa, é importante fazer os testes genéticos, porque com isso nós vamos conseguir pegar a doença na sua fase inicial e aí sim, talvez, trabalhar de maneira individualizada nesse indivíduo. Eu agradeço a doutora Viviane Zétula pela excelente entrevista e deixo agora a palavra para suas considerações finais, mas gostaria que falasse sobre o que há de inovador ou de mais recente nesse assunto. Nós estamos, Marcos, então, trabalhando com imunobiológicos. Né? Imunobiológicos são medicações que trabalham com o nosso sistema imune e inflamatório. Então, hoje, a grande inovação nesse campo é que talvez a gente saia dessa linha que nós até hoje estávamos de preservação da memória, buscando a desintoxicação, né, desses produtos proteicos no cérebro, e nós passamos por uma outra visão fisiopatológica, né? Isso está acontecendo na medicina como um todo. Por exemplo, né, nós estamos na época do Covid, o Covid é exatamente isso, a gente não apaga o fogo, a gente trabalha antes do fogo, né? Então a gente trabalha com o processo inflamatório e imunológico de cada indivíduo. E é por isso que tantos trabalhos estão sendo feitos com o Covid, utilizando essas drogas novas. E isso está acontecendo também na doença degenerativa. Nós estamos trabalhando com imunobiológicos. Alguns estudos já estão em fase 3. Então, alguns centros de pesquisa, e fase 3 de estudo significa quase na população, né, quase, as pesquisas elas são feitas em fase experimental dos animais, depois numa fase de segurança, que é a fase de utilizar uma medicação sem que ela tenha um efeito colateral significativo, e na terceira fase, a fase de realmente ver se ela serve, se ela é eficaz. Então, nós temos imunobiológicos nessa linha de fase 3, e aí vem uma boa novidade. Eu acredito que em pouco tempo nós já vamos ter disponível para a população medicações que sim, na dependência de um diagnóstico bem feito, de um enquadramento correto desse indivíduo dentro da classificação de demência, nós vamos conseguir, então, esse tratamento de forma mais empoderada do ponto de vista de eficácia. Então, para finalizar, enquanto a gente ainda está nesse início, ou quase né, no fim, mas ainda no início de pesquisa dos imunobiológicos, dessas novas medicações que estão vindo fervendo na medicina em diversas áreas, né, a gente pode, sem dúvida nenhuma, melhorar nossa qualidade de vida com atitudes anti-estresse, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional e, por que não, até do ponto de vista espiritual. Cada vez mais temos aprendido que nós somos uma integração disso, uma integração física, uma integração emocional e, inclusive, uma integração espiritual. Acho que devemos buscar, sim, aquilo que os nossos antepassados já nos falavam, que a ciência trouxe um pouco de descrédito a isso, né? Buscando outras causalidades, sem entender de que é uma somatória dessas 3 inteligências que nós temos.
Então, fortaleça a tua inteligência física, emocional e espiritual. E assim fortalecemos todas as possibilidades de doenças degenerativas. Eu creio que todos puderam constatar a enorme capacidade da doutora Viviane Zétula e a facilidade com que ela verbaliza tudo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Marcos.